Super prazer estar aqui, super obrigado pelo convite. Meu nome é Renato, eu sou presidente do Data Popular. O Data Popular foi um dos primeiros institutos de pesquisa a se especializar nas classes C e D no Brasil. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta aqui. Levanta a mão para mim aqui, quem é rico, por favor? Quem é classe média? Levanta a mão, por favor. O resto é pobre, é isso? Não estou entendendo. Vamos tentar de novo. Quem é rico? Quem é classe média? Quem é pobre aqui? Vamos lá. O primeiro desafio para entender o internauta emergente é a gente sacar que média é, antes de tudo, um conceito estatístico. É, antes de tudo, um conceito estatístico. E no Brasil, a gente tem uma renda muito mal distribuída. Imaginem o seguinte, o que se chama de nova classe média brasileira, ou de classe C, como preferem alguns, nós estamos falando de pessoas com renda por pessoa da família que varia de 320 a 1.120 reais por pessoa da família. O que dá uma renda familiar aí de R$1.200 a 4.500 de renda familiar. Isso é muito ou pouco para ser chamado de classe média, na opinião de vocês? Muito ou pouco? Ridiculamente pouco. E por que então isso é chamado de classe média? Porque comparado com o resto do mundo, essa classe média brasileira é uma classe média alta. Para vocês terem uma ideia, 54% da população mundial ganha menos do que R$320 por pessoa da família. 54%. Mais pobre do que a classe média brasileira tem 1 bilhão de chineses, 1 bilhão de indianos, quase todo o continente africano. Quando você pega a renda do 1% mais ricos do Brasil, nós estamos falando aí de uma renda familiar de R$20 mil. 1% mais rico do Brasil. Renda familiar de R$40 mil, 0,3% da população brasileira. Então, de fato, a gente vive num país com uma renda mal distribuída. A má notícia é essa. A boa notícia é que nós, o Abílio Diniz, estamos na mesma classe econômica. Está todo mundo lá no topo da pirâmide de renda no Brasil. Agora, entender isso é fundamental para a gente sacar para onde vai e quem é esse novo público emergente. O que a gente tem de fato no Brasil? Nos últimos anos, a renda do Brasil cresceu e a renda dos internautas média diminuiu. Ou falando de outra forma, o Brasil ganhou mais ricos e a internet ganhou mais pobres. Isso acontece basicamente pela democratização da renda e do consumo no país. Se a gente for olhar a distribuição das classes econômicas no Brasil, lá atrás, a gente pode ver que o Brasil era um país preponderantemente de classe D e E, ou de classe baixa. Hoje, o Brasil tem 56% da população de classe média. Detalhe interessante, estão vendo o azul ali? O azul é a classe A e B, ok? Que também está crescendo. E que na próxima década vai crescer o dobro do que a classe C. É mais uma razão da importância de entender a classe C. Porque a classe C de hoje é a classe A e B de amanhã. Hoje, 44% da classe A e B já é a primeira geração de pessoas com dinheiro na família. Ou seja, o pai não era da classe A e B, a mãe não era da classe A e B, mas ele é. E eu não estou falando de cantor de pagode ou jogador de futebol, eles não são tantos assim. Essa nova classe A e B é, antes de tudo, uma classe A e B que veio do empreendedorismo, de pessoas que, hoje, na prática, têm bolso de classe A e cabeça de classe C. E sabe o que esse cara quer? Sabe o que esse cara procura? Informação. Nunca antes na história desse país, como dizia o presidente Lula, foi tão importante a curadoria. Nunca antes na história desse país a gente teve tanta gente
entrando num novo universo de consumo, sem saber direito como se virar. Seja para dar um nó no lenço, como a gente viu no bate-papo anterior, seja para escolher qual é o look da moda, seja para estudar, seja para se qualificar no mercado, seja para tentar descobrir o que é Pronatec. Eu não preciso dizer para vocês o quanto que as pessoas procuram Pronatec no Google. Tamanha é a demanda por educação que esse internauta emergente passa a ter. Bom, se as classes de renda cresceram no Brasil, a distribuição de classe entre os internautas também se inverteu. Olhem lá, no começo, em 2001, eu tinha 68% dos internautas, em 2001, não faz nem tanto tempo assim, 68% dos internautas da classe A e B, da classe alta. Esse número caiu hoje para 36%, e eu tenho 2/3 dos internautas praticamente pertencentes às classes C, D e E. C, D e E. Ou seja, os internautas não são, a classe C e D não são apenas maioria na população, elas são maioria entre os internautas. E ter estratégia para esse entrante não é algo secundário de se ter. Bom, tudo isso fez com que a internet chegasse em locais que até pouco tempo atrás não chegava. Um local claro são as favelas. A gente lançou, semana passada, vocês devem ter visto pela internet, um livro, Um País Chamado Favela, que eu escrevi junto com o Celso Ataíde, que foi fundador da CUFA, da Central Única das Favelas. Vou até deixar um livro depois para sortear aqui com vocês, em que a gente tentou identificar um pouquinho qual é a realidade desse país chamado favela. Algumas constatações interessantes. Em primeiro lugar, eu tenho 12 milhões de brasileiros morando em comunidade. Se existisse um estado da federação chamado Favela Brasileira, seria o 5º maior estado do país. Eu tenho mais favelado que gaúcho no Brasil. Simples assim. No Rio de Janeiro, os moradores de favela do estado do Rio de Janeiro, se fossem uma cidade, seriam a 9ª maior cidade do país, seria do tamanho de Recife. Ou seja, não ter uma ação para o internauta carioca, para o favelado carioca, significa não ter ação para uma cidade do tamanho de Recife. Em São Paulo, diferente do que pensa o senso comum, São Paulo é o estado com a maior participação de favela. Se existisse uma cidade chamada Favela Paulista, seria a 3ª maior cidade do Brasil, só perdendo para São Paulo e Rio. Ou seja, eu tenho mais favelado em São Paulo do que população em Belo Horizonte, do que população em Brasília, do que população em Fortaleza. E muitas vezes isso está distante da nossa realidade. Os moradores de favela, tem 2/3 dos moradores de favela pertencem à metade mais rica do mundo. 2/3 dos moradores de favela pertencem à metade mais rica do mundo. É o meu, né? Que coisa feia, Renato. Desculpem. 2/3 dos moradores de favela, que movimentam por ano 64 bilhões de reais. 64 bilhões de reais é tanta grana que, se a gente pega o consumo da Bolívia, soma com o consumo do Paraguai, dá só um pouquinho mais do que esses 64 bilhões de reais. É mais do que o PIB da Bolívia ou a soma do consumo da Bolívia com o Paraguai. E aí, o que a gente está pensando para a favela? Qual é a estratégia para a favela? Uma favela que tem mais jovem do que a média do Brasil. Uma favela em que 73% dos jovens estudaram mais do que seus pais. E de uma favela que está cada vez mais conectada. Bom, vamos olhar. A tecnologia da comunicação já é realidade na favela. 85% tem celular, 22% com smartphone. Eu tenho aí 25% dos moradores de favela que têm celular com 2 ou mais chips.
Esse é um negócio que eu demorei um pouquinho para entender o significado. Né? Outro dia eu cheguei lá no Data Popular, o porteiro viu meu celular, falou, bonito aí, seu Renato, é o 5? Eu falei, é? É o 5. Aí, quanto custa? Desculpa perguntar, mas quanto o senhor pagou? Eu falei, eu ganhei de um cliente, mas sei lá, deve custar uns 2.000, 2.500 reais. Ele, tudo isso, seu Renato? Cliente bom esse, hein? Mas vale a pena? Eu, sei lá, Zé, eu acho que vale. Ele, quantos megapixels tem no seu celular? Eu falei, Zé, sei lá, uns 8. Só isso, seu Renato? A TV digital dele é bacana? Eu falei, Zé, não tem TV digital. Como não, seu Renato? Vai dizer que o Bluetooth também não é muito bom. Eu falei, Zé, não é. E como é que o senhor faz para chavecar as menininhas no ponto de ônibus, hein, seu Renato? Eu, quê? Seu Renato, o senhor nunca viu lá uma menininha bonitinha ouvindo música no telefone, chegou para ela e falou, oi, tá ouvindo o quê? Me passa por Bluetooth? Falei, não, Zé, eu nunca fiz isso. Não sabe o que está perdendo, viu, seu Renato? Olha, eu não queria dizer nada para o senhor, não. Mas ainda bem que o senhor ganhou esse celular, porque se o senhor tivesse pago, ia ser um péssimo negócio. E eu não tinha entendido direito ainda o que ele estava fazendo, até ele abrir a gaveta e tirar o iPhone dele. E o iPhone do Zé tem câmera de 12 megapixels, TV digital, um Bluetooth maravilhoso que transformou o Zé no rei da lotação. E, pasmem, espaço para 4 chips. Aí eu falei, Zé, 4 chips para quê? Você tem 4 bocas para falar? E aí, do alto da minha arrogância intelectual, eu tomei uma das maiores lições profissionais da minha vida. O Zé virou para mim e falou, olha, seu Renato, eu não sei direito o que o senhor faz da vida, não. Sei que o senhor trabalha muito, acorda cedo, sai tarde, de vez em quando eu vejo o senhor na TV, mas eu não sei direito essa história de pesquisa. O que eu sei é que o senhor não entende nada de pobre. Porque se o senhor entendesse só um pouquinho de pobre, o senhor ia saber que o meu celular é pré-pago, como da maioria do pessoal lá no bairro onde eu moro. E que o bônus da operadora só serve para ligar para a mesma operadora, de Oi para Oi, de TIM para TIM, de Vivo para Vivo. Eles achavam que iam ganhar um cliente fiel, quebraram a cara, comprei o chip da concorrência. E eu não tinha entendido até olhar a agenda telefônica do Zé. E aí eu descobri que o nome da operadora virou o sobrenome da pessoa. José da Silva Oi, Maria de Lourdes TIM, fulano de tal Vivo. Para saber que chip ele vai usar na hora de ligar. E com isso ele gasta muito menos do que eu. Agora, você acha que ele ia fazer isso se ligar não fosse importante para ele? Então, a tecnologia está presente, cada vez mais presente, em lugares que a gente não achava ser possível estar presente. Hoje, nas favelas, 52% dos moradores acessam a internet. Até aí está na média do Brasil. Agora, quando a gente vai olhar entre os jovens, 78% dos jovens até 29 anos acessam a internet. Nós vamos ver daqui a pouco que é quase o mesmo número dos jovens da classe C tradicional, ou quase os mesmos números dos jovens da classe A e B. É como se essa nova geração que nasce conectado não tem mais aquilo que a minha geração tinha, e de muitos de vocês aqui, de falar, este é o mundo virtual. Essa separação entre mundo real e mundo virtual não existe mais. E a velocidade dessa mudança é tão grande que ou você se conecta ou você está fora do jogo. Outro dia eu tenho um irmão de 19 anos, eu perguntei para o meu irmão, vem cá, eu preciso te passar um e-mail, Kaique, qual é o seu e-mail? E-mail? Que coisa de velho. Isso que eu ouvi. Não, coisa de quem trabalha, filho da mãe. Não, coisa de velho. Então, essas mudanças acontecem numa velocidade gigantesca. Saindo da favela e indo para o Brasil, o que a gente percebe? Quando a gente olha a penetração de internet, segundo as classes econômicas, a gente, ao olhar este gráfico, parece, na prática, que a classe alta tem mais do que a classe média e tem mais do que a classe baixa. O que a gente vê? Que, primeiro que isso não é verdade, porque a classe C é 56% da população brasileira, portanto é a maioria absoluta dos internautas. Mas mais do que isso, o potencial de crescimento
nos próximos 8 anos é de mais 21 milhões de novos internautas na classe C e mais 14 milhões na classe D e E. Ou seja, a internet hoje não é apenas emergente, como o futuro vai tornar a internet ainda mais emergente nos próximos 8 anos. O detalhe interessante é que para 1/4 da classe média ou da classe C e para 1/3 da classe D e E, dos internautas da classe D e E, eles são internautas há 1 ano. Eles são internautas há 1 ano. São recém-internautas. É um índice novo. E para recém-internautas, acessam toda hora e todo dia. Ou seja, é um universo de novos consumidores. É um universo de pessoas que já estão crescendo nessa nova cultura da internet que a gente estava conversando até agora há pouco. E que não tem exatamente essa noção clara do que é separar o mundo real do mundo virtual. Nós vamos ver daqui a pouco o impacto que isso tem na educação. A internet, para essas pessoas, vai muito além do entretenimento. Apesar de todo mundo achar que é só entretenimento, não é isso que a gente tem visto nas nossas pesquisas. A internet é contato com os amigos, é praticidade, é lazer, é segurança dos filhos, a internet é informação e a internet é, antes de tudo, um investimento em educação. Aliás, o investimento da educação é a primeira razão que o moleque usa para convencer a mãe a comprar um computador e a internet. 0. Mãe, eu preciso disso para estudar. E sabe o que acontece na classe C? É que 71% dos jovens, na favela é 73%, na classe C, 71% dos jovens estudaram mais do que seus pais. E aí o pai fica naquele dilema. Pô, como é que eu não tenho condições de ajudar o meu filho na lição de casa? Eu vou falar com o professor Google. Eu vou dar a chance do meu filho achar na internet o conteúdo que eu, por não ter estudado, não consigo dar para o meu filho. Olha a força simbólica que a internet tem na vida desses internautas emergentes. Bom, então, o que a gente vê? Que a internet é inserção social, é necessidade de se inserir no mundo moderno, onde hoje tudo é pela internet. É praticidade, uma realização de pesquisas e trabalhos escolares. E aí os professores já estão sacando que não adianta proibir o copiar-colar, porque isso não é muito diferente do que recortar a enciclopédia ou passar da enciclopédia como era feito no passado. Internet é diversão para a família, mas principalmente para um jovem que, na visão dos pais, fica mais seguro em casa do que nas ruas de periferia. A internet, para essas pessoas, é, antes de tudo, uma forma de se mostrar para o mundo. Alguém aqui fez faculdade de propaganda? Levanta a mão para mim, por favor. Imaginei, muita gente, eu também. Na faculdade, quando a gente fazia faculdade de propaganda, todo mundo ouvia aquela frase, né? A televisão é uma janela para o mundo. É a única forma que milhões de brasileiros têm de saber o que acontece lá fora. A internet não é uma janela para o mundo. O que a gente tem visto é que a internet é uma vitrine para o mundo, porque além de querer saber o que está acontecendo no mundo, ele quer se mostrar para o resto do mundo. Ele quer interagir. Ele quer, através das redes sociais, por exemplo, perpetuar as suas conquistas. A compra do primeiro computador da família talvez seja o maior símbolo da ascensão social. Se vocês lembrarem, há 20 anos atrás, o símbolo da ascensão social, o símbolo do Plano Real era o frango e o iogurte. Hoje é a internet. É a internet para uma população que não quer mais saber de cesta básica, quer saber de plano nacional de banda larga, de Wi-Fi gratuito em espaços públicos. Vocês entendem como a tecnologia muda, inclusive, a demanda de serviços públicos dessa população?
Então, é um novo jeito de enxergar o futuro que cada cidadão emergente está construindo para si mesmo. Hoje, o computador e a internet são as necessidades básicas da classe C. A gente já encontrou casos de pessoas que atrasam a conta de luz porque sabem que não vão cortar a conta de luz até atrasar o segundo pagamento, para não ter que atrasar a internet e ficar sem internet. 54% das conexões em casa, das conexões domiciliares, já são da classe média ou da classe C. Entendem que isso não é um segmento de mercado? Esse é o verdadeiro mercado brasileiro. Quando você vai olhar de quem mais tem demanda por educação, isso é ainda mais forte. Bom, senhores, vamos lá. A internet serve também para diminuir as distâncias físicas que durante séculos separou a classe A e B da classe C e D. Perfumes importados, por exemplo. Hoje a classe C é a maior consumidora de produtos importados com ticket médio de R$350. Sabe por quê? Porque esse cara tinha constrangimento de entrar na loja, mas compra pela internet. Perfumes importados, R$350. R$350 é menos do que a mensalidade de muitos cursos online. E eu tenho certeza que a gente consegue mostrar para esse novo consumidor que educação é mais relevante que o perfume. Depende da nossa estratégia e da nossa competência de apresentar a educação de uma forma bacana para esses caras. Esse cara enxerga a internet também como uma forma de reclamar por algo melhor. Não é à toa que o consumidor da classe C já sabe que é mais negócio reclamar na internet, numa rede social, ou num Reclame Aqui da vida, do que ligar para o saque da empresa. Porque sabe que a internet é um saque a céu aberto para isso. Bom, mas não é só a internet. Nós estamos falando de uma ampliação radical das possibilidades e de plataformas tecnológicas com essas pessoas. Quando a gente vai olhar o share de cada classe econômica na pretensão de comprar tablets, computadores, desktops, notebooks e telefones celulares, a classe média já é maioria absoluta na compra de todos esses devices. Está lá. Em outras palavras, nós estamos falando de 7,8 milhões de novos notebooks, 4,5 milhões de tablets, 3,9 milhões de smartphones. E, aliás, a gente começa a perceber nas nossas pesquisas que é o smartphone que, quando você pega o jovem criança das classes D e E, tem sido o primeiro device de acesso à internet. O que vai novamente mudar a relação desses caras com a tecnologia. Eu tenho hoje 17,8 milhões de pessoas que acessam a internet no celular apenas na classe C. Isso é mais do que muito estado do Brasil. Aliás, isso é mais do que muito país tem de população. É essa a grandiosidade dos números na classe C. 70% desses caras são jovens. Aliás, falar de juventude é fundamental para entender esse novo momento que a gente está vivendo. Abaixo dos 40 anos de idade, a maior parte da população está conectada à internet. Acima dos 40 anos, esse número diminui. Ou seja, nós estamos falando, na prática, de uma geração que tem a internet como elemento efetivo da democratização das oportunidades. Vamos olhar aqui como isso se dá. Até 17 anos, 85% da classe C, 97% da classe A e B. De 18 a 24 anos, 79 e 95. De 25 a 39, 63 a 91. Olha o gap dentro da classe C. A geração dos pais, 32% são internautas. A geração dos mais jovens, 85% são internautas dentro da classe C.
Ou seja, o jovem é o novo provedor de conteúdo nas famílias de classe C. Esses jovens são mais escolarizados que seus pais e carregam nos ombros a expectativa de toda a família. Para a gente ter uma ideia, como eu já disse antes, 71% dos jovens estudaram mais do que seus pais. Ou seja, a gente tem um jovem mais conectado do que o pai e um jovem mais escolarizado do que o pai. Eu vou mostrar só um trecho de um pequeno filme que mostra a força da internet e da educação tem no empoderamento do jovem dentro da sua família. A internet não se cansa de dar boas-vindas a cada vez mais brasileiros. Com a estabilidade econômica e o aumento de renda, o computador ganhou lugar de destaque em milhares de lares, Carla Vilhena. Renato, e cumpriu-se a profecia, né? Porque o computador tornou-se aí um eletrodoméstico tão presente quanto a televisão. Um dos motivos é o aumento da renda do brasileiro. O computador, único da casa, é usado pelos 4 filhos do mecânico Edinaldo. Ele não sabe ler nem escrever, mas sabe reconhecer a importância do computador. Tudo o que quer saber, pergunta para os filhos. Para mim e para eles é muito importante. Isso é mesmo que ter uma pessoa que comunica tudo para a gente. Isso aí, o que você quiser e precisar, você encontra no computador. É muito bom demais. Como é que você se sente de estar ensinando seu pai? Feliz, né? Quando na época dele ele não tinha isso. Ele não sabe ler nem escrever, mas sabe a importância que o computador tem dentro de casa. Vocês entendem o poder que o computador dá para os jovens dentro da família? O aumento da escolaridade fez com que as principais profissões dos jovens de 18 a 30 anos fossem de vendedores e operadores de caixa, enquanto a dos pais são empregados domésticos e trabalhadores da construção civil. Na classe C, de cada R$100 que um pai bota dentro de casa, o filho bota mais 94. Na classe alta, de cada R$100 que o pai bota dentro de casa, o filho bota mais R$41. Ou seja, quem influencia mais a família? Quem estudou mais ou menos do que o pai? Quem é mais ou menos conectado do que o pai? Quem contribui mais ou menos para a renda familiar? Nós estamos entendendo um jovem que enxerga a educação, a única plataforma segura para vencer na vida, sendo o novo formador de opinião dessa nova classe média brasileira. E não tem como falar tudo isso sem deixar claro, escancarada a importância que a educação tem. Vamos lá. Como é que a gente vê a internet ligada à educação? Em primeiro lugar, os estudantes estão claramente conectados. 72% dos estudantes do ensino fundamental, 89% do ensino médio, 98% dos universitários. E aí, em geral, a gente ouve aquela frase, não, mas o professor não está conectado. Nós temos uma geração que é mais conectada do que o professor. Balela. 93% dos professores do ensino fundamental, 96% dos professores do ensino médio e 99% dos professores de faculdade estão conectados. A questão é que ele está conectado para outras coisas. E é um papel nosso usar essa conexão para interação com os alunos. Mas não é verdade que o professor não está conectado. Não é verdade que os professores não têm condições de interagir pela rede com seus alunos e de fazer com que a experiência da sala de aula se extrapole fortemente. Bom, como é que se dá efetivamente a evolução da educação no Brasil? Eu queria terminar contando essa história. A gente viu que o crescimento da utilização da internet, em especial dos sistemas de busca de informação, traz à tona o fato da escola em si nunca ter sido uma fonte a única fonte de informação para o aluno, diferente do que se pensava. As instruções do ensino, educadores terão que se adequar ao fato de alunos que acessam a muita informação, a redescobrir o papel que a tecnologia tem na vida dessas pessoas. Se a gente lembrar, durante muito tempo, o professor era o principal conteúdo e fonte de informação. Era um professor que pautava
a sua autoridade em sala de aula, falando que só eu sei. Você não sabe, aluno, você é burro. O grande dilema dos professores hoje com a tecnologia é eles entenderem que hoje tem um aluno que questiona, tem um aluno que busca informações para levar dentro da sala de aula. O que obriga o professor a se atualizar muito mais do que antes. E parte considerável dos professores tem problemas com a utilização de tecnologia por conta disso. Porque eles consideram que a tecnologia coloca a sua autoridade em xeque. Então, se é verdade que durante anos o seu provedor de conteúdo era aquele cara careca que usava um jaleco guarda-pó e ensinava o aluno, hoje esse professor está tendo que conviver com um cara que está com smartphone, que está com tablet e que vai exigir cada vez mais uma educação que dialogue com o dia a dia, com as necessidades da vida real, e um professor que entenda que, diferente do passado, em que ele só queria aprender passivamente o conteúdo, hoje ele é um aluno que quer ser protagonista do seu próprio aprendizado. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês.